Tem um minuto? Então aproveito para desafiar o cérebro. A secção de jogos do público foi renovada e está cheia de desafios que puxam pela lógica e pelo vocabulário. Experimente o novo jogo Sopa de Letras com sabor à atualidade. Um passatempo em que as palavras vêm diretamente das notícias do dia. Faça uma pausa inteligente em público.pt/jogos. Na Terra dos Cactos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente, às quartas-feiras, os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio de Na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público sobre temas africanos. Desta vez, eu e o professor Elísio Macamo vamos conversar sobre o início da corrida à liderança da UNITA, numa altura em que o espaço opositor político angolano, que Adalberto Costa Júnior conseguiu juntar nas últimas eleições, se dividiu e que a sua liderança é contestada. Vamos também conversar sobre o papel desempenhado pela Turquia em África, onde o país já se tornou um interlocutor importante. Isto porque amanhã, quinta-feira, 16 de outubro, começa em Istambul mais uma edição do Fórum Económico e Empresarial Turquia-África, que vai já na sua quinta edição. Na segunda parte, o nosso entrevistado desta semana é o moçambicano Stuart Sukuma, um cantor com uma carreira de mais de 40 anos, que esta sexta-feira, dia 17, dá um concerto no Coconuts, em Maputo, acompanhado da banda Nkuvu, e tendo como convidado outro cantor moçambicano de longa carreira, Aniano Tamelo. Uma oportunidade para falar de uma carreira que se construiu paralelamente à construção de Moçambique enquanto país, que este ano comemorou 50 anos de independência e que sempre se pautou por um apelo a uma paz efetiva que permita aos moçambicanos usufruir dos seus vastos recursos e diversidade cultural. Feita a introdução, vamos começar a nossa conversa de hoje falando da UNITA, o partido fundado por Jonas Savimbi e que em novembro vai ter mais um congresso para eleger o seu líder, tudo indicando que Adalberto Costa Júnior se manterá à frente da principal força política da oposição em Angola. Mesmo tendo em conta alguma contestação interna, não é muita, até porque o manifesto que ele apresentou a semana passada trouxe 240 nomes do partido para mostrar que há uma unidade. Mas essa contestação também tem muito a ver com o facto da UNITA não ter ido muito para a rua, dos ecos da contestação em Moçambique também se ouvirem em Angola e, portanto, talvez seja mais por aí, pelo facto da UNITA ter optado por fazer uma oposição que não é essa oposição violenta nas ruas. O Congresso está marcado para 28, 29 e 30 de novembro, mas a corrida para lá chegar já começou. O prazo para a formalização de candidaturas abriu no dia 8, com Rafael Savimbi, filho de Jonas Savimbi, a anunciar a sua pré-candidatura à liderança e o Adalberto Costa Júnior a lançar o seu manifesto eleitoral, onde entre os 240 individualidades que assinam o manifesto está o líder da bancada parlamentar, a Liberty Chiaka, a deputada Miaela Weba, o deputado Ernesto Mulato e os generais Samuel Chiwale, Lukamba Gati e Kamalata Numa. Portanto, são muitos. Curiosamente, nesta lista não figura o nome de Nelito Ekuikui, que foi secretário provincial da UNITA em Luanda nas últimas eleições e que levou o partido à vitória em Luanda e que é atualmente o secretário-geral da Jura, a Organização da Juventude do Partido, um nome que alguns apontam como tendo estofo para vir a liderar a UNITA no futuro. Num comentário no Facebook, um membro do partido residente na Sela, na província da Kwanza Sul, de seu nome José Augusto Elias, um ex-militar da SFALA, Forças Armadas de Libertação de Angola, o antigo exército da UNITA, fala em secretários provinciais do partido que humilham os militantes. São vários os quadros descontentes, escreve. Descontentes pela situação, mas também com Adalberto Costa Júnior, porque pensam que o presidente do partido está a alimentar a confusão, porque se o líder não fosse conivente com o que se passa no Kwanza Sul já teria feito alguma coisa. Esses quadros humilhados por esse senhor, muitos deles irão ao Congresso e acredito que vão votar a desfavor do senhor presidente por causa do mau comportamento de alguém. Professor, antes de mais, que balanço é que faz desta liderança de Adalberto desde 2019 até agora? Bom, eu faço um balanço positivo. Agora, é preciso dizer, ou melhor, qualificar isso aí, né? E a qualificação vem da forma como eu olho para o potencial da oposição nos países de língua oficial portuguesa. E eu acho que a UNITA, liderada pelo Adalberto Costa Júnior, é neste momento, se a gente olha para Moçambique, a melhor oposição que existe. Sabe, ele tem uma forma de abordar a política, ele tem uma forma de se apresentar em público que me inspira confiança na mudança. Se houver alguma mudança em Angola a favor da UNITA,
não creio que possa haver caos lá, né? Vai ser uma mudança para a serenidade, né? Então, mais por causa disso, eu vejo o seu papel de forma positiva. Agora, naturalmente que há outros fatores que a gente tem que tomar em conta e talvez esse seja o ponto mais interessante a discutir em relação a essas eleições que se avizinham. Porque muitas vezes a gente olha para isso como se tratasse apenas de escolher alguém, mas eu acho que não é isso, não é disso que se trata. Trata-se de discutir política. Então, ele no manifesto apresenta a sua visão, os outros, se houver mais, vão apresentar a sua visão. E esse é que é um verdadeiro momento eleitoral. Não é quando as pessoas forem já depositar o seu voto, mas é quando o partido criar esse espaço para a discussão. Olha, que haja pessoas que contestam a sua liderança, esse é o mais normal que existe dentro de uma formação partidária, né? E, portanto, isso não devia ser um problema até. Portanto, a grande questão, Antônio, é essa aí. Se a UNITA tem maturidade suficiente para olhar para essa disputa eleitoral como um momento de formação, inclusivamente, da sua própria posição política. Porque é isso que vai enriquecer a UNITA, né? Eu senti no tom do manifesto eleitoral, aquele resumo apresentado, um certo tom messiânico, ou seja, como se a única pessoa que fosse capaz de orientar o barco que está à deriva, que o barco seria Angola, seria o Adalberto Costa Júnior. A mim parece-me que colocar tudo nas mãos de um homem só parece-me sempre uma coisa temerária. Sim. Não, esse é o grande problema. Não creio que seja um problema pessoal. Pode ser um problema pessoal, mas não creio que seja isso. Eu acho que é um problema estrutural. Tem a ver com a natureza do político em contextos de regimes políticos mais ou menos fechados. E o regime político em Angola é um regime político fechado, assim como o de Moçambique, né? Então, muitas vezes, só há espaço para a afirmação de personalidades. E essa afirmação faz-se de forma messiânica. E há uma forte tentação, sobretudo ao nível dos partidos de oposição, de procurar justamente figuras messiânicas, ou dessas figuras se apresentarem como figuras messiânicas, né? Portanto, há um problema estrutural ao qual ele aparentemente não está a escapar, mas seria importante que ele escapasse, né? Não é? Porque o messianismo tem a tendência de encorajar também a polarização, né? O messianismo Sim, é hostil à política. O grande problema é esse. Ele é hostil à política, porque não se discute com o Messias, né? Porque ele diz a exatamente. verdade. Ele diz a verdade. E o que a oposição em Angola precisa é justamente de uma cultura de debate que seja melhor do que a cultura de debate que prevalece no país e que é praticada pelo partido que está no poder, né? Então, se eles perderem isso aí, vão perder tudo. Eles podem perder as eleições, mas não perderem a cultura de debate. E o messianismo pode comprometer isso aí. O que eu sinto falta também é de perceber onde é que está um programa político que seja uma verdadeira alternativa do MPLA. Ou seja, Pois, não é só ser oposição, é ser oposição com o que é que eu vou levar para o governo se conseguir se me derem o voto. Esse eu sim. acho que continua a faltar. Mas não é só dele, ou seja, continua a faltar muito na política hoje, em qualquer lado. Ou seja, há um investimento muito grande nos soundbites, um investimento muito grande na imagem e tudo mais, mas falta a substância. Sim, mas é o que eu estou a tentar aqui dizer, sem estar a conseguir ser muito claro, né? Para mim, o problema é o seguinte: é que aquilo que está mal está tão óbvio, é tão óbvio que parece sugerir já um projeto político, né? Então, é só dizer, eu vou corrigir isso aí, né? Mas isso engana, porque a gente só pensa que aquilo que está mal, né? Mas não há nenhuma análise por detrás disso aí. E se houvesse essa análise, talvez as pessoas não abordassem o que está mal simplesmente a partir da observação do que está mal, da constatação do que está mal, mas olhassem para isso com um produto, sintoma de alguma coisa muito mais profunda. E de facto é isso aí. A coisa mais profunda que está por detrás do que está mal em Angola ou em Moçambique
Não é a má governação em si, não é? Ou a incompetência de quem governa. É toda uma cultura política que não é compatível com aquilo que os angolanos querem construir, que é uma sociedade que reconhece o pluralismo, uma sociedade que aceita a ideia da igualdade, né? Não só nas palavras, mas também na prática. E esse é que é o verdadeiro projeto político que alguém que esteja na oposição ou alguém que agora quer concorrer para a sucessão do presidente João Lourenço tem que produzir, não é? E nós vemos lá do outro lado também, de facto, a mensagem que vem é essa e eu vou corrigir o que está mal. Mas isso toda a gente pode dizer. O que é mais importante para mim é, de facto, produzir um projeto político. E o projeto político não é ao nível dos problemas práticos, é ao nível das condições que precisam de ser criadas para que aquelas boas políticas que nós temos na cabeça possam surtir efeito. Então, há ainda esse déficit, digamos assim, na nossa cultura política. E é isso que faz com que os projetos que são apresentados pareçam pobres. Uhum. Passemos então agora ao segundo tema. Desde a chegada de Recep Tayyip Erdogan ao poder na Turquia, que a relação do país euroasiático com o continente africano mudou substancialmente. Não só o presidente turco já visitou oficialmente a maioria dos países africanos, como o número de representações diplomáticas da Turquia em África quase quadruplicou. Eram 12 antes de 2003, 5 delas nos países mediterrâneos, passaram a 44 em 2022, sendo que no princípio de 2008 somente uma dezena de países africanos tinha embaixada em Ankara, hoje são 38. De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco, as trocas comerciais entre a Turquia e a África passaram de 5,4 mil milhões de dólares em 2003 para 41 mil milhões de dólares em 2022. E o volume de projetos concretizados por empresas turcas ascende a 77,8 mil milhões de dólares, sinal de que na política externa multidimensional turca, como lhe chama o próprio governo turco, o desenvolvimento das relações diplomáticas e da cooperação com a África desempenha um papel importante. Como disse o presidente turco no seu discurso de encerramento do 4º Fórum Económico e Empresarial Turquia-África, realizado há 2 anos, o sucesso da Turquia no aprofundamento da relação com o continente africano deve-se a uma abordagem que, segundo Erdogan, pôs de lado as perspectivas arrogantes em relação ao continente e negociou em pé de igualdade com cada um dos países. A presença turca em África também aumentou em termos militares, e não só na Líbia, onde as suas forças salvaram o governo reconhecido internacionalmente de cair face aos avanços dos homens do Marshal Khalifa Haftar, que domina o leste do país. Em julho de 2024, o Parlamento turco aprovou o envio da sua marinha para a costa da Somália, além de se falar em vários batalhões turco-sírios enviados para o Níger para garantir a segurança de infraestruturas mineiras. O que é que pensa desta evolução da presença turca em África? Eu acho que ela tem 2 lados interessantes, realmente. Um lado é a forma como a Turquia está a reagir à sua condição na Europa, no hemisfério norte, né? A Turquia nunca escondeu a sua pretensão de fazer parte da União Europeia. E a União Europeia também nunca escondeu a sua hostilidade a essa ideia, né? Em relação a essa pretensão. Então, o que a Turquia faz é extraordinário, né? Ela procura ver o que pode melhor fazer nessas circunstâncias. E ela descobriu o continente africano. E, de facto, a sua presença é forte. Os números dizem a verdade. Ela é forte na África Ocidental, já era no Maghreb. A Turquia é muito responsável pela estabilização da Somália. A gente esquece muito isso aí, que sem a Turquia, a Somália talvez teria continuado a ser aquele problema que está na nossa imaginação. Então, esse aspecto é muito importante, como um sistema político é capaz de reagir às circunstâncias em que se encontra, mas de forma positiva, não é? E até certo ponto agressiva, não é? Isso é muito importante. Então, esse é um lado. O outro lado é aquilo que acho que temos estado aqui a dizer ao longo de vários programas, que é o fato de isto não ser correspondido por uma estratégia africana, né? Nem da parte da União Africana, nem da parte de governos africanos, né? Então, eles vão ir lá participar no fórum, na Cimeira, né? Como sempre, mas não levam lá nenhum projeto e vão ser, de novo,
digamos assim, instrumentos da política que alguém que sabe o que faz está a fazer, né? Então tem esse outro lado. Agora, o terceiro aspecto, Antônio, é que, apesar de tudo, a presença da Turquia amplia as opções diplomáticas dos países africanos, né? Então, não é só a China, não é só a União Europeia, não é só a Rússia, mas é a Turquia também, e o Brasil. O Brasil também é muito importante. Isto é bom para o continente africano. É bom para os governos poderem negociar melhor certas coisas. Parecendo que não, são situações como estas que dão poder aos africanos, né? Porque eles podem escolher. E quem vai lá oferecer alguma coisa sabe que os africanos podem escolher. Mas isso faria parte de uma estratégia africana. Saber tirar proveito Que disso continua, e continuar a não existir. continua a não existir. É, Esse é sempre o grande problema, não é? é Bem, isso. terminamos por aqui a primeira parte. Vamos passar já à conversa com o nosso entrevistado. Ainda há uns dias nas redes sociais, lembrando a passagem de mais um Dia Internacional da Paz, Stuart Sukuma lembrava que tinha participado na primeira Canção da Paz, que a segunda, produzida por Bang, tinha trazido uma releitura com arranjos novos e que a última, chamada A Paz é a Nossa Cultura, tinha nascido das suas mãos e coração, escrevendo a letra, compondo a música e juntando vozes de norte a sul de Moçambique. Acrescentando, e passo a citar, muitos perguntam por que insisto nestes movimentos. É simples. Acredito que, alguns por aí, ainda há quem acredite em nós, nem que seja uma minoria, porque é assim que o mundo se move, feito de várias massas, várias vontades, várias luzes. Há quem diga que a paz não é a nossa cultura, por causa da guerra em Cabo Delgado. Mas a guerra não define quem somos, apenas mostra o quanto precisamos reencontrar o que é nosso por natureza. Stuart Sukuma, obrigado por estar aqui connosco. Antes de mais, ao fim de 50 anos, a paz ainda é uma miragem em Moçambique. No fim de 50 anos, a paz é uma miragem e a guerra serve interesses que muitos de nós não compreendemos. E, portanto, eu acho que vamos ter que trabalhar muito para que as pessoas percebam a importância que essa paz tem para nós e o que é que isso significa para um país como Moçambique, que já passou por várias etapas dolorosas nesta vida desde que se tornou independente. E nem estou a contar com o que nós vivemos antes da independência. Depois destes anos todos, Stuart Sukuma ainda se lembra de olhar quando lhe chamam Luís? Claro, nunca se vai desligar da minha pessoa. Luís, eu sou, na sua essência, eu sou o Luís. O que aconteceu ao longo destes anos todos e do meu envolvimento dentro da música e dentro de outras frentes em que eu me envolvi, Luís e o Stuart neste momento confundem-se, porque eu, mesmo tendo consciência de que eu sou um ator dentro deste mundo todo, dentro deste palco que é o mundo, ainda continuo a ser a mesma pessoa que sou em casa e sou no palco. Sou uma pessoa muitas vezes impulsiva, sou uma pessoa muito animada, sou uma pessoa que fala alto, sou uma pessoa que... Então, o Luís e o Stuart Sukuma confundem-se muito. Não há dois, não há aqui o artista e a pessoa. Logicamente que quando se trata de questões domésticas e questões familiares, muda tudo, mas isso eu acho que isso é muito natural, né? Aqui não há necessariamente o Stuart no palco. Eu lidando com muitas pessoas, já percebi que também o que é muito importante que eu não me esqueça de quem eu sou na essência, né? E penso que sou represento mesmo quando faço parte de filmes, videoclipes, e ainda assim a minha representação é de mim próprio muitas vezes. Mas ainda o tratam por Luís. Na minha família, as minhas irmãs, nem Luís, tratam-me por Luizinho. As minhas irmãs, as minhas primas, todos aqueles que estiveram comigo e partilharam a infância, a adolescência comigo, adotei esse nome quando eu tinha cerca de 17 anos, para aí 16, 17 anos, e a partir daí, quem me conheceu a partir desse momento trata-me por Stuart. Mas em casa, a família, as pessoas continuam a tratar por Luís ou Luizinho. E de onde é que veio esse pseudónimo de Stuart Sukuma? Uma história longa que eu posso fazer dela curta. Era na altura em que éramos estudantes, né? E todos nós andava muito na moda o uso do pseudônimo para quem escrevia poesia, para quem que estava na música, e todos os meus amigos à volta, cada um tinha um nome específico. E Stuart
Lembro-me perfeitamente que eu descia uma vez da casa do João Ribeiro, que é um grande realizador e diretor de produção cinematográfico. Descíamos e havia uma livraria embaixo e dissemos, temos de arranjar um nome. E havia um livro onde o autor do livro era Stuart. Nem vinham, Sukuma vem muito mais tarde. Sukuma vem para aí 10 ou 15 anos depois de eu adotar o nome de Stuart. E foi assim que começou tudo. Mas sempre consciente que eu, fazendo parte de uma realidade lusófona e ter um nome anglo-saxónico, então iria-me trazer muitas questões no futuro. Foi aí que apareceu o Sukuma, que adotei de uma palavra que eu muitas vezes inconscientemente cantava para incentivar as pessoas a dançarem e a divertirem-se, e adotei esse nome, que Sukuma em Swahili quer dizer empurrar, e em Zulu quer dizer, de uma forma poética, despertar, acordar. Uhum. Stuart, eu estive recentemente no Xaxá e tive a grande oportunidade de assistir aí ao show em Xaxá, um grande show lá do Stuart. E o Stuart ofereceu-me um livro de poesia. Eu estava a ver um dos poemas aqui e eu queria fazer uma pergunta relacionada com esse poema. É um poema muito curto, é sobre o silêncio. As palavras para quê? Quando o espírito se mistura com a natureza. O silêncio é o som dos deuses. Eu achei isso curioso da parte de um músico celebrar o silêncio, atribuir o silêncio aos deuses. E o Stuart ainda há bocado estava a dizer que fala alto, faz barulho. Então eu queria perceber essa relação entre fazer música e celebrar o silêncio. Elísio, neste caso específico, não há novidade absolutamente nenhuma. É que a música é feita de sons e de silêncios. Para aqueles que estudaram e levam uma carreira artística a sério, percebem que o silêncio é muito importante, muitas vezes. Isso estou a falar no caso da música. Mas também ao longo do tempo fui tomando consciência, muitas vezes é melhor ficar em silêncio e ouvir. Ouvir é, se calhar, muitas vezes muito mais importante do que estar sempre a falar, né? E queria retificar uma coisa, professor Elísio. Eu falo alto, mas tento falar pouco. E o professor Elísio fala-me agora desse poema específico, que eu me lembro exatamente onde é que eu escrevi. Eu, nessa altura, fazia um programa de televisão para a RTP, que se chamava Chopela Moçambique, onde visitei 26 destinos. Era um programa sobre turismo e cultura. E houve uma circunstância específica num local onde eu estava, em que o silêncio era impressionante. E o silêncio fazia tão bem, quando ninguém falava e só ouvíamos os sons da natureza. E remeteu-me muito à importância desses momentos. É que quando nós estamos a criar, não estou a dizer que não se possa criar no meio do barulho. Muitas vezes o barulho sugere melodias, sugere ideias, mas o silêncio nós conseguimos ouvir a nós próprios e conseguimos ouvir muitas vezes o que vai na nossa cabeça, o que vai no nosso pensamento. E eu valorizo muito. Então, é por isso que esse poema transmite exatamente aquilo que eu penso e a importância que eu penso sobre o silêncio. De tal maneira que, ao longo destes anos todos, tenho tentado escrever um poema que poderia vir a ser a letra de uma música, onde o silêncio fosse percebido por todos, porque o silêncio é importante na vida de nós todos. O silêncio hoje é quase revolucionário, ou seja, porque toda a gente quer falar, porque as pessoas têm medo do silêncio hoje. Conseguir estar em silêncio, principalmente numa cidade, é quase impossível, ou seja, as pessoas têm medo, estão sempre a preencher esses silêncios com a necessidade de falar, dizer coisas, mesmo que não estejam a dizer nada importante. E às vezes manter-se em silêncio é que é o importante. Eu escrevi uma frase há dias e vou ser sincero em relação a isso. Não sei se foi uma frase que eu escrevi por indução ou por uma leitura antecipada, mas escrevi, nunca publiquei, nunca partilhei isto com ninguém, mas acho que o silêncio também é uma forma de luta. O silêncio é uma forma de luta. Assim como a própria música, né? O poema aqui diz palavras para quê, né? E a oposição que a gente pode fazer, ou que eu faço, é, pronto, ao invés de palavras, não necessariamente o silêncio, mas a música, né? Porque a música dá-nos o espaço que nós precisamos de ter para fazer essa viagem interior, para a gente procurar saber o que nos vai na alma, né? Não sei,
eu tenho a tendência de interpretar parte da música que o Stuart faz dessa maneira, sobretudo a preocupação que tem tido com a paz. Eu acho que, principalmente para um país como Moçambique, onde a iliteracia e o analfabetismo voltou a tomar conta da nossa sociedade, houve um período pós-independência que conseguimos diminuir o ênfase do analfabetismo. Custa um bocado ainda as pessoas perceberem a importância que esses detalhes, esses pormenores têm na nossa vida, no cotidiano e nas sociedades. E eu penso que muitas vezes somos traídos exatamente por essa falta de conhecimento. E a questão da leitura, a questão de falar as coisas certas, a questão de contextualizar aquilo que queremos transmitir, a questão da crítica e da crítica certa, e da crítica no momento em que a ideia pede essa crítica. E eu penso que a maioria de nós perdeu a noção disso. E aqueles que ainda continuam a ter essa noção enfrentam um problema muito, muito grande nesse discurso. Principalmente agora que as redes sociais tomaram conta das nossas vidas e das nossas cabeças, nota-se muito esse fator. E penso que a passagem dessa informação, se não for dada com as palavras certas, e muitas vezes poucas palavras, né, que não sejam lençóis muito grandes e que não leve tempo a ler, porque as pessoas cada vez mais leem menos e leem de uma forma transversal e não compreendem muitas vezes o discurso, não compreendem o que nós queremos dizer e muitas vezes caímos no ridículo de estar a conversar com alguém que não está ao mesmo nível intelectual de pensamento. Aqui não se trata de saber falar o português, aqui trata-se exatamente da interpretação daquilo que nós queremos dizer. Interpretar o silêncio, interpretar quando a gente fala, interpretar quando falamos pouco ou interpretar quando nós falamos muito. Isso sugere também a ideia de que nós precisamos de uma certa educação, né, para sabermos apreciar também a própria música. Não necessariamente para privilegiarmos certos estilos de música, mas para entendermos melhor a música, não só aquilo que se canta, mas também a forma como se canta. Né? Não sei qual é a experiência que tem tido em relação a isso aí. Sente essa necessidade de ter pessoas que acompanham Stuart, a sua música, que entendam melhor a música e que não entendam como, por exemplo, eu penso que muitos de nós entendemos, né? Nós entendemos mais talvez o ritmo. Na minha experiência ao longo destes anos, e depois eu também fazer uma leitura sobre o que os outros cantautores dizem ou explicam sobre as experiências que têm neste ramo da escrita e de fazer com que as pessoas percebam o que os cantautores escrevem, eu penso que é diverso. Eu acho que a interpretação que as pessoas dão às músicas tem de ser uma interpretação própria, para além da interpretação que o próprio artista tenta descrever. E eu já atravessei muitos momentos críticos. Por exemplo, tenho uma música que fala sobre, que é uma pergunta: vale a pena casar? Eu faço a pergunta: vale a pena casar? E essa música surgiu num contexto em que em Moçambique casava-se, aqui casa-se muito, e casa-se muitas vezes sem a consciência de que esse ato é um ato que deve ser tomado com responsabilidade, e quando a gente se casa é para ficar, é um compromisso do dador, estamos a assumir um compromisso com alguém e que não, mesmo não sabendo o que é que se vai passar no dia da manhã, mas nós próprios assumimos, projetamos esse compromisso para o futuro. E essa música, só para dizer que essa música, as pessoas interpretaram essa música de várias formas. Umas diziam: mas estás a dizer se vale a pena casar? Dá a impressão que estás a dizer que não vale a pena casar. Eu disse: não, eu estou a fazer essa pergunta com base naquilo que a sociedade me deu. Agora, a interpretação final daquilo eu posso explicar, mas nós não estamos em todos os lados para explicar aquilo que nós cantamos. E vou-me remeter a uma entrevista que eu li do músico super popular brasileiro, que é o Djavan, e que canta uma música que se chama Açaí. Açaí é um fruto brasileiro. E houve um jornalista renomado que o questionou em relação a essa música. Mas açaí,
leram variadíssimas vezes a letra e não conseguiram interpretá-la e acusaram o Djavan de estar a falar de coisas que nem ele próprio percebia. E o Djavan deu ele diz: açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã e é a luz da manhã. E ele sempre vai explicar exatamente o que ele dizia. E disse assim: o açaí vem de uma região muito pobre no Brasil e é guardiã por quê? Porque durante muitos anos e até agora foi uma forma de sustentar os habitantes pobres daquela aldeia. Então, tornou-se guardiã. E sendo assim, sendo um guardiã, é uma luz, a luz da manhã, um sol que brilha na vida dessas pessoas que, através desse produto específico, conseguiram realizar sonhos. Mas o Djavan explicou isso, mas nem sempre o artista tem essa oportunidade de explicar aquilo que as músicas querem dizer. E aí fica a cargo de quem ouve a interpretação desse aspecto. E também tem outra coisa. Aqui, não obstante hoje as redes sociais e essas novas tecnologias todas darem-nos essa possibilidade de expandirmos os nossos campos de ação para outros patamares, aí voltamos à questão da leitura. As pessoas não perdem tempo para fazerem uma leitura do que os artistas realmente querem dizer nas músicas. E às vezes isso é triste, deixa-nos tristes. Porque o que nos vai incentivar a melhorar a nossa escrita, e especialmente em Moçambique, dentro dos países de língua portuguesa, vai ser exatamente esse confronto, essa atitude de questionar, que vai melhorar aquilo que for a nossa escrita e vai melhorar também a interpretação que as pessoas querem ouvir dessas próprias ações. Lembro-me do vocalista dos Rage Against the Machine a comentar um comentário de um fã que lhe dizia para ser menos político nas suas letras e para não andar a coisa. E ele disse: é uma banda que se chama Rage Against the Machine. O que é que estás à espera que senão conteúdos políticos? Quer dizer, está no nome, não há nada, não há como dar a volta a isso. É conteúdo político desde o nome da banda. Portanto, muitas vezes as pessoas tomam, lá está, como estava a dizer o Elísio, que é gostam do ritmo, gostam da melodia e depois esquecem a letra e esquecem que a letra está-lhes a dizer coisas. E eu acho que é um bocado isso, ou seja, também é essa ideia de que se pode absorver superficialmente a música, esquecendo uma parte dela, não é? Eu gostaria só de acrescentar mais um detalhe, antes de eu também querer fazer uma pergunta ao professor Elísio. Há sempre aqui uma preocupação de fazer com que o público entenda. É assim, os escritores, eu acho que a criatividade, o criador é egoísta por natureza. Quem escreve, quem cria, eu não estou a dizer que não há criação em grupo. Há, sim, senhora, criações em grupo e muitas vezes são criações muito boas. Mas o processo e ato criativo, aquele primeiro, é um ato da pessoa, é pertença dessa pessoa quando a gente cria algo. Então, é um momento muito único. E neste momento eu tenho a preocupação que as pessoas percebam exatamente aquilo que eu quero dizer, seja nas línguas em que eu canto, as línguas moçambicanas em que eu canto, em Xangana, em Ronga, em Guitonga, em Chitwa, em Maconde, e tentar com que essas letras venham, não sejam traduções do português para essas línguas que eu não domino a 100%, mas que sejam por via de provérbios e por via de expressões que já são usadas naturalmente dentro do léxico, portanto, do léxico dessas línguas em que eu canto. Há, sim, uma preocupação nisso. O egoísmo não afeta o dizer, ok, vou escrever qualquer coisa, estou pouco me lixando para se alguém percebe ou não percebe. Agora há uma preocupação, porque a mensagem tem que ser clara e tentarmos fazer mensagens cada vez mais curtas e que sejam percebidas logo no primeiro verso ou logo no primeiro refrão. Agora, eu tenho uma pergunta para o professor Elísio, porque isto não pode ser só uma guia, tem que ser duas guias aqui, porque há muita coisa. Eu descobri o professor Elísio, que um contactou, eu tive a liberdade de o contactar, contactei-o nas redes sociais, eu disse, olha, tenho estado a ler artigos escritos por si e são muito interessantes, e foi numa altura em que havia muito pouca gente a escrever sobre a realidade e fazer análises ao nível do professor Elísio.
e isso levou-me a essa curiosidade de conhecê-lo melhor e até pedir-lhe ajuda em algumas coisas, algumas ideias que eu tinha e pedir-lhe conselhos, e dizer, olha, isto a nível acadêmico, o que é que significa isto a nível acadêmico, alguns pensamentos que eu tinha em relação ao que eu gostaria de dizer e transmitir. E o que eu queria perguntar ao professor Elísio era o seguinte: o professor Elísio não sente-se incompreendido muitas vezes que escreve? É uma excelente pergunta. É um pouco difícil de responder. Eu estou aqui a fazer uma nota mental para combinar com o Antônio Rodrigues para a gente convidar o Elísio para uma entrevista também. Mas pronto, o que eu queria dizer? Por ser professora, eu não posso permitir o luxo de pensar que estou a ser incompreendido. Eu sempre parto do princípio de que não comuniquei bem, que há alguma coisa que eu não tomei em consideração. Porque para mim, dizer uma coisa é ter sempre em conta a pessoa que vai ouvir essa coisa. E se a pessoa não percebe, ou se eu fico com a impressão de que a pessoa não percebeu o que eu queria dizer, eu costumo culpar a mim próprio. E eu digo assim, olha, eu não avaliei bem a pessoa que me leu, que me ia ler, a pessoa que me ouviu, e por isso faltou alguma coisa na minha mensagem. Esse é um ponto, é o mais importante para mim. Mas o outro ponto que é também muito importante é que eu não posso partir do princípio de que, não sei, eu estou a dizer verdade, né? Porque se eu partir desse princípio, eu vou começar a ser muito defensivo. E ao ser defensivo, não vou aprender mais, né? Vou me fechar à aprendizagem. E eu vou sempre achar que as pessoas estão a agir de má fé, que as pessoas têm alguma coisa contra mim, e por aí fora. Isso não me leva a sítio nenhum. Infelizmente, o nosso debate na esfera pública tem um pouco esse problema, né? De a gente se fechar, a gente estar muito mais preocupada em defender convicções e não em desafiar as convicções, né? Portanto, é um pouco isso aí. E não sei, eu creio que isso pode até fazer parte da relação que o músico tem com a sua música, não é? Não sei, o Stuart deve ficar surpreendido quando faz uma música com uma certa intenção e ela é recebida de forma completamente diferente. Mas provavelmente esse é o espaço, né, que precisa de existir para que o criador aprenda da sua própria criação, né? Acho que é um pouco isso. Vamos ter uma oportunidade. Eu faço questão de me autoconvidar nessa oportunidade em que o Antônio fizer uma entrevista que eu esteja a fazer, porque eu tenho um montão de perguntas para lhe fazer. Até que tenho. Porque aquilo que me respondeu ainda não me enche. O professor Elísio está a falar como professor. Aquilo que debita, que aprendeu, que é resultado de estudar várias teses, de criar a sua própria ideologia, tá vendo, né? Mas depois há aquele Elísio, eu próprio Elísio, que tem as suas próprias convicções, né? Sim. Não, isso tem sempre, sabe? Há sempre aquele momento que a gente fica assim, não sei, ofendida e não sei qual. Isso é humano. Isso é humano. Esses momentos existem. Mas, sabe, o essencial é esse aí. Eu costumo sempre dizer assim às pessoas, ainda no início deste ano fiz a aula inaugural na Universidade Pedagógica e a minha mensagem era essa aí. Eu dizia aos estudantes, olha, você começa a aprender a partir do momento em que coloca a seguinte pergunta, quando houve alguma coisa. O que eu preciso de saber, mas não sei, para entender o que esta pessoa disse, né? Porque muitas vezes a gente pensa que só porque alguém disse alguma coisa numa língua que a gente entende, a gente sabe tudo o que é necessário para poder entender isso aí, né? E nunca é assim, né? E o momento da aprendizagem está justamente aí. O que eu preciso de saber, mas que eu não sei, para entender o que esta pessoa disse. Ainda há bocado
estava a ver alguém a comentar um dos meus textos e eu senti que havia coisas que essa pessoa não sabia, mas que precisava de saber para não passar pela vergonha de fazer o comentário que fez, né? Mas pronto, isso é ser muito arrogante, né? Mas o tempo está a passar e eu ainda queria que a gente falasse do Stuart, António. Mas até, eu queria fazer uma última pergunta voltando ao Stuart, porque já esgotámos o tempo, mas vou fazer outra pergunta que é, e é uma pergunta que pode ser uma boa pergunta para fechar. O que pensa quando olha para trás e vê aquele pequeno Luís que nasceu na Coamba, na província do Niassa, ainda no tempo colonial, filho de um camionista, e o que é que pensa de todo este percurso e olhando para trás, o que é que gostava de ter mudado ou acha que o que aconteceu? Eu acho que o que aconteceu. Eu acho que, assumindo que nós não somos a 100% donos do nosso destino, eu acredito nisso, acredito que nós temos uma certa responsabilidade nesse prisma, mas dividimos essa responsabilidade com tudo que acontece que não está sob o nosso controle. Então eu digo, é assim, não mudaria nada. Eu penso que aprendi muitos com os meus erros e continuo a aprender todos os dias. E quando olho para trás, eu vejo um Luizinho que se tornou Luís, o Luizinho que se tornou Luís, que cresceu um bocado e provavelmente não na medida que eu desejaria, mas é assim, a vida é para frente e penso que nós próprios temos que nos dar a nós tolerância e oportunidade e ficarmos abertos, como diz o professor Elísio, para aprender, mesmo que a gente tenha PhDs e que nós nos consideremos as pessoas mais inteligentes. Há sempre espaço. Nós somos, e não esquecermos nunca, que nós somos exatamente um grão de areia dentro deste universo todo. Já a Terra, nosso planeta, é uma migalha deste tamanho dentro do universo. Agora imagina o que é que nós significamos dentro desse multiverso que existe. E eu penso que é muito importante nós termos consciência disso. E não somos nunca donos da verdade. Não somos. Não somos perfeitos. E essa perfeição faz parte da aprendizagem. Agora, é preciso ter consciência disso, é preciso ter consciência que somos humanos, é preciso ter consciência permanente de que nós vamos cometer erros todos os dias, vamos repetir os mesmos erros durante longos anos, durante gerações, e esses erros, e se não houver uma preocupação premente, uma preocupação constante, nunca vamos ultrapassar os erros que nós cometemos. Queria pedir a Stuart só a última coisa mesmo, porque no dia 17 de outubro ele vai fazer um grande show em Maputo. Infelizmente, nenhum de nós os dois vai estar lá. Talvez para dizer alguma coisa sobre esse show. Eu acho que eu comecei este ano com um concerto no Centro Cultural Franco-Moçambicano, no dia 7 de fevereiro, que foi um concerto muito marcante na perspectiva social de Moçambique, o momento em que nós atravessávamos. Acabávamos de sair de uma situação calamitosa de manifestações e vandalismos e muito, muito, muito intensa. Eu precisava de sair daquilo e o concerto do Centro Cultural Franco-Moçambicano foi isso, foi dizer, ok, houve erros, cometemos erros, houve crimes que foram cometidos e esses crimes têm de ser responsabilizados. Não podemos esquecer o que passou, as pessoas que cometeram têm de ser responsabilizadas, senão não vai haver mudança. E a paz depende exatamente muito dessa reconciliação, das pessoas aceitarem os erros que cometeram e a partir daí começarem-se a reconciliar. E penso que este concerto que nós estamos a dar muito perto do final do ano, de dezembro, significa isso para mim, significa essa reconciliação, significa voltar para os palcos e dizer, passou-se quase um ano e nós precisamos de repensar numa forma de nós convivermos uns com os outros, mesmo sendo diferentes. E este concerto do Coconuts tem muito isso, tem a questão da vida, de valorizarmos a nossa vida, valorizarmos a liberdade, valorizarmos a paz, valorizarmos aquilo que nós somos como seres humanos e não só, e como moçambicanos.
é realmente levantar a autoestima de uma forma sincera, verdadeira e genuína dos moçambicanos para fazerem a coisa certa. Então, e este concerto, para além das músicas e para além das novidades todas que nós vamos apresentar, que é o caso de músicas novas que vão fazer parte do próximo álbum, tem essa mensagem. Tem a mensagem de reconciliação, a mensagem de paz, mas também tem tem a mensagem do repúdio da violência toda que acontece não só em Moçambique, mas no mundo inteiro. Obrigado, Stuart. Foi um prazer. Estamos a chegar ao fim deste episódio de Na Terra dos Cacos, mas não podemos despedir-nos sem deixar aqui as nossas sugestões. Professor, o que é que nos trouxe hoje? Eu trago aqui algo engraçado, né? Porque passei toda a semana a criticar o livro, mas eu gostaria de recomendar a leitura do livro do jornalista britânico Joseph Hahn sobre Moçambique, Moçambique recolonizada através da corrupção. E eu faço esta recomendação, por um lado, porque eu acho que o livro é bom, é muito informativo, mas por outro lado também porque queria corrigir uma certa impressão que a crítica que eu fiz ao livro produziu em Moçambique, né? Ficou a impressão de que não fosse necessário ler o livro, né? Ou que não valesse a pena ler o livro. Portanto, as pessoas não entendem que quando a gente interpela criticamente, a gente não está a desencorajar a leitura, a gente está apenas a alertar para que as pessoas prestem atenção a esta e aquela coisa. E eu acho que um livro como este aqui merece isso aí. É um livro que merece ser criticado, né? E por causa disso, eu recomendo vivamente a leitura deste livro. Sim, aliás, no texto que eu escrevi sobre o livro, em que também falei com o Joseph Hanlon, muitos dos comentários eram completamente a assassinar o livro e o autor como se não fosse... Quer dizer, é um trabalho de alguém, podemos criticá-lo, todos os trabalhos podemos apresentar os nossos argumentos, dizer que... Agora, deitar abaixo e dizer que não se quer ler uma coisa que é um trabalho importante também sobre a situação em Moçambique e sobre esta evolução de Moçambique nestes 50 anos, parece-me óbvio, ou seja, e portanto vale a pena ter mais um livro. Era bom que houvesse muito mais análises e que pudéssemos contrapor essas análises umas contra as outras e aproveitar de cada um deles o melhor que lá está. Pela minha parte, eu venho falar de uma exposição que se inaugura hoje, quarta-feira, 15 de outubro, em Luanda, no Camões Centro Cultural Português, e que estará patente até dia 15 de novembro. Chama-se Retrato Familiar, é da autoria do artista multidisciplinar Ryan W. Daniels e é um mergulhar na história de Angola através dos olhos de 4 gerações da mesma família, usando para isso técnicas como a xilogravura, a colagem, o mosaico e os objetos transformados. Um retrato íntimo e ao mesmo tempo coletivo que ajuda também a compreender um país que a 11 de novembro comemora 50 anos de independência. E assim terminamos mais um episódio Na Terra dos Cacos. Assim que nos esteve a ouvir, o nosso agradecimento. Esperamos voltar a ter a sua companhia daqui a 15 dias. Até lá, um bem-ajam. Professor, como sempre, foi um prazer falar consigo. Foi também um grande prazer para mim. E até a próxima.